sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Sejam todos bem-vindos ao programa do Círculo Cultural Ítalo-Brasileiro. Hoje nós temos o prazer de ter conosco, nos estúdios da TV Cidade de Farroupilha, um casal de descendentes de italianos, duas famílias muito importantes para o desenvolvimento local. Nós temos aqui a dona Ricciane Pessin Fagherazzi e o senhor Vitor Fagherazzi. Hoje eles vão contar um pouquinho dessas duas famílias que migraram para o Brasil e se estabeleceram no sul do país. Eu vou começar pela senhora, dona Ricciane. Eu vou pedir para que a senhora conte um pouquinho sobre a sua família. Bem, eu sou descendente de Pitin, né? O meu bisavô veio casado não, solteiro, e ele depois casou aqui com a Clara Piaia, que é esse de cima. Embaixo, o meu avô, Constante Pessin, e ela, Clara Minella. Os dois, quando chegaram aqui, claro, como todo mundo, não podia ser diferente, né? Sim. As dificuldades que passaram, ficaram muito tempo esperando no navio, em Gênova. E quando chegaram aqui, estavam perdidos, né? Eles não tinham, apesar que tinha alguém acompanhando eles, mas não era assim uma coisa bem definida. Eles vieram com algumas propostas, que aqui seria uma terra de promessa, que eles iriam conseguir as coisas bem fáceis, e quando viram era só mato, né? E então eu queria dizer que a gente está muito feliz por estar representando os imigrantes, e principalmente a nossa família, claro, e quero reverenciá-los por tudo isso que eles deixaram, e que a gente consiga levar adiante, né, esse trabalho deles com muita garra, com muita resiliência, que é o que eles faziam na época, né? E dona Ricciane, os seus parentes vêm de que cidade da Itália, de que região da Itália? Treviso, numa comuna de Alto Vêneto, Val Scura. Fica bem no norte, né? Uhum. E a senhora lembra a data em que eles migraram para o Brasil? Aproximadamente 1875. Bem no início da imigração. Ok. E aí eles migram para o Brasil, porque lá eles encontravam... Que tipo de dificuldade eles tiveram? Era dificuldade financeira, ou era por causa da guerra, ou queriam realmente tentar um mundo novo? Eu acho que as duas coisas, a guerra, e porque também eles não tinham condições, né? Até quem foi lá e visitou aquela região viu que eles eram desprovidos de tudo que era... de recursos. De recursos. Então, eu acredito que as duas coisas propiciaram para que eles viessem para o Brasil. Aí eles saem de lá pelo porto de Gênova? Sim. Chegam no Brasil e vêm direto para o Rio Grande do Sul? Sim, alguns ficaram no Uruguai, daí eu não sei que rota que tomaram, eu sei que ficaram na Argentina, e os outros vieram então para o Rio Grande do Sul. E aqui no Rio Grande do Sul eles se estabelecem diretamente aqui em Farroupilha? Sim, a minha família se estabeleceu ali em São Marcos, uma vila aqui perto, né? E fixaram ali só o tio bisavô, que chegou primeiro. Ele se mudou para Serafina Correia, lá se estabeleceu e formou família, criou comércio e tal. E aqui em Farroupilha, ali em São Marcos, eles trabalham em que área? O que eles começam a fazer quando chegam no Brasil? Eles eram agricultores, né? Agricultores. E eles eram exímios assim no praticar o trabalho deles manual, que eles faziam coisas inacreditáveis, né? Mas como vai desenvolvendo, e até porque
quando tu é desprovido de alguma coisa, tu aproveita o pouquinho que tem para desenvolver o outro lado. Essas habilidades que a senhora se refere, seria a construção de ferramentas, de móveis, o que seria Eles isso? construíam mais móveis, ferramentas, essas coisas eu acho que eles traziam e vinham com eles, mas eles iam construindo lá em casa também, fabricavam coisas para nós, né, só para nós, né, não tinha... Sim. E o imigrante, ele era o que da senhora? Avô, bisavô? Bisavô. Uhum. Não chegou a conhecê-lo? Não. E aí o avô nasceu aqui no Brasil? O avô nasceu no Brasil, que é esse aqui. Esse aqui. Ela é Minela. Minela e ele é Pessim. Ela é Constante Pessim, ela Maria Minela. Pessim, que se fôssemos falar corretamente no italiano... Pitim. Pitim. E que depois foi tendo alterações, virou Petim. Isso. Uhum. Mas ainda pronunciamos como os brasileiros. Sim. Agora, por causa da cidadania, a gente formalizou isso, né? Então... Descobriu as diferenças ali. E o senhor Vitor? O senhor é descendente dos Fagherazzi? Fagherazzi. Bem, a minha história é um pouco, digamos, atípica. Bom, inicialmente vou dizer da onde eu venho. Eu sou natural aí da Capela de Todos os Santos, no local conhecido por Busa. E lá eu morei até os 10 anos, que adiante eu vou dizer as várias cidades que eu andei, porque eu acho que eu sou um pouco imigrante dentro do Rio Grande do Sul até Santa Catarina. Bom, eu vou iniciar comentando a história do meu avô, que isso a gente conseguiu graças a um trabalho da minha filha que mora na Itália, porque a gente tinha pouco conhecimento e parece que eles queriam um pouco até encobrir a origem do meu avô, porque meu avô... Então, só lhe cortando, quem migrou para o Brasil foi o seu avô? E, sim, os 4 avós do meu lado são os 4 do Brasil. Os 4 Aliás, são os 4 italianos. Então, esse meu avô, lá na Itália, devia ser de uma origem um pouco humilde e tal, e foi doado por uma entidade, e após ele foi adotado pela família Fagherazzi. Só que inicialmente ele foi batizado, que a minha filha conseguiu o certidão de batismo, como Filippo Tappo, sobrenome Tappo. E aí continuou, ele deu entrada no Brasil com esse nome, Filippo Tappo. E ele chegou, digamos, manter esse nome até a data, até o casamento dele. E aí, como eu acredito que ele veio com estudo aqui para o Brasil, logo ele se tornou uma pessoa importante aqui, tanto é que ele conseguiu construir quase que um império ali, lá na Janssen, porque ele tinha a usina que fornecia luz para a Farroupilha, ele tinha uma casa de comércio, né, forte, e aí ele era o juiz de paz, que na época pertencia a Bento Gonçalves. Até o casamento ele manteve o sobrenome de Tappo. Por ocasião do registro dos filhos, como ele que fazia o registro, passou a identificar os filhos como Fagherazzi, em respeito à família que adotou ele na Itália. Porque eu analisando e estudando, ele foi adotado pela essa família Fagherazzi, e a mãe dele, digamos, de criação, a dona Luídia, casou, quando ela ficou viúva, casou com um cavalete, um senhor Cavalete, que esse Cavalete veio para o Brasil. Mas eu acredito que, em função de que ele era filho adotivo, os demais filhos ficaram na Itália. E ela trouxe só o seu Felipe, meu avô. Então ele era um menino órfão?
Isso, que foi deixado para adoção. Isso. E ali, quando ele foi registrado como Filippo Tappo. Ela adota esse menino, essa Luigia Fagrazzi adota, mas ela já era uma senhora viúva quando adotou? Não, eu acho que quando adotou, não. Não. Depois ela ficou viúva. E migra para o Brasil. Ele com a família Cavaleto, que se instalaram aí próximo a Bento. E aí o menino, então, vem com o nome de Filippo Tappo, junto com a mãe de criação. Sim, isso. Até aí ele era o seu Filippo Tappo. E aí ele fica o escrivão lá da região e registra todos os filhos com o sobrenome da mãe de criação. Isso, é por isso que nós passamos a ser Fagrazzi, mas na realidade... Seria descendente desse Tappo, que também a gente sabe que na época quando as crianças eram adotadas, ou eram crianças abandonadas, digamos, elas tinham um sobrenome que não era real, era criado, não é? Sim, ali até consta no certidão de batismo que criaram esse sobrenome, né, para efeito de... Para que ele tenha um sobrenome, para que ele tivesse um sobrenome. E aí esse meu avô, como eu te falei, ele era uma pessoa muito importante, aí criou até esse patrimônio dele, né? E em 1930, a pedido dele, meu pai foi até a cidade de Chapecó comprar umas terras lá, porque eles estavam criando uma colonização ali na região de Chapecó. E aí meu pai esteve lá em 1930 e comprou em torno de umas 50 colônias de terra na ocasião. E em função disso, até meu pai tinha intenção de morar naquela região. Só que a minha mãe, que é Bartelli, tinha toda a parentagem dela aqui, não fez questão de seguir, de ir para lá. Mas e aí mais adiante eu vou até comentar que eu morei em Chapecó lá adiante, né? E seu Vitor, esse Filippo, o senhor disse que ele foi um homem que veio com instrução. Com que idade ele chega no Brasil? Pela entrada dele estava com 17 anos, porque ele é de 1868, parece. Então seriam mais 10, 15 anos. 17, 16 anos 16 por aí. E da onde que ele sai lá da Itália? Ele sai, é uma cidadezinha trequiana, mas pertence a Belluno, na região do Vêneto. Ele saiu, provavelmente se embarcou também em Gênova, né? E os motivos da saída? Falta de oportunidades? Eu acredito que esses cavaletes, eu não conheço muito a história desses cavaletes, quando ele veio, que esses cavaletes se estabeleceram aí em São Pedro, em Bento Gonçalves. Então, e eu acredito que ele se instalou na Janssen, né? Por uma oportunidade, quem sabe ele ganhou uma terra lá. Então, sim, porque ele já tinha idade quase para isso, né? Isso, aí ele já estava em torno de 20 e poucos anos. Eu acredito que daí ele, né, em função dessa cultura dele, digamos, né? E o senhor disse que ele foi um homem que tinha conhecimento e desenvolvido. E ele estabeleceu a primeira usina elétrica de Farroupilha? Isso, porque lá nas terras dele ali tem uma queda d'água, né? E era que fornecia a primeira energia elétrica para a cidade. Eu acredito que lá pelos início do século, né, 1910, 1915, por aí, eu acredito. E ficou muitos anos, até virar... Sim, até os anos, eu acho que os anos 50, 60 só, depois que a RGE que assumiu. E o senhor conheceu essas instalações todas já? Lá embaixo, sim, depois até esse terreno foi comprado até pela Grendene, que na época ela queria dar continuidade ao fornecimento de luz para a empresa deles. Só que depois acabou não acontecendo. E então ele estabeleceu essa usina elétrica. Sim. Ele era tinha o cartório, fazia os registros. Isso, ele que fazia os registros. Até se você for no registro
de casamentos e nascimentos, está a rúbrica dele lá como sendo ele o que fazia... E ali ele usava o nome de Felipe Tapo. Deixa eu ver, não, acho que ali, deixa eu ver, porque se era ele, eu até não observei isso, se estava ainda Tapo ou já Figueirace ali. E afinal... Sim, depois sim. ele começou... E que outras atividades o Filipe desenvolvia aqui no Brasil? Ele era esse comerciante, né? E eu acho que até ele tinha uma influência até política, porque ali ele pertencia a Bento, né? Esse local ali, a Jance. Então, além disso, ele tinha uma influência bastante... né? Sim. E aí ele casa com uma Bartelli. Não, aí é outra, aí é por parte da minha mãe. Da mãe. Ele casou, ele enviou. Na primeira esposa dele era sobrenome Jacominho, não lembro o nome, não, deve ter algum documento. E a segunda é Bazei. Bazei. E aí com essas duas esposas ele teve 12 filhos, 7 homens e 5 mulheres. Somando com as duas esposas, e 12 com filhos. a primeira só teve 2 filhos. Ok. Ele enviou e casou com uma bazeira. A Maria, acho que é Maria Bazei. E aí nasce o seu pai. E aí é o último... Não, ele não é o último. Aí nasce meu pai, né? Que houve um encontro, certa ocasião, dos 7 filhos. Eles conseguiram se reunir um tempo depois, já bastante com idade. E aqui em cima está a família dos 12, né? Sim, a família completa. Aqui muito em cima, bom. sim, tá. Muito bom, bonito ter essas recordações né, de família. Ótimo. Muito bom. E aí, então, o seu pai, ele continua morando ali na região? Depois, sim, aí como a minha mãe, né, por parte dos Bartelli, que a minha mãe é Bartelli, se recusou a ir lá para Chapecó, mas ele, como tinha sido ele que tinha feito aquela compra lá e tal, ele seguido ia a Chapecó e convenceu uns parentes para irem a morar em Chapecó, que Chapecó, né, nesses anos, início do século, 1920 e 30, estava desapitado, né? E aí o pessoal, digamos, que nem hoje você que pensar em ir lá para o interior do Amazonas, né? Sim. Não tinha os meios de transportes complicados, meio de comunicação também. A infraestrutura toda faltaria, como o Tapo encontrou quando veio para o Brasil, sim, né? praticamente, Então, essa seria o lado, digamos, do meu pai, né? Os outros tios, por exemplo, eu tenho o tio Pedro que permaneceu ali na linha 30. O tio Pedro e o tio Norato, 2 ficaram no interior. Mas que se dedicou à agricultura, digamos, né? Eu acho que o tio Norato e os filhos do tio Pedro. O outro já se distanciou. Um foi morar em Flores da Cunha, o outro veio morar em Farroupilha, o outro, inclusive, 2 deles foram morar em Serafina, Coreia. Ficaram pela região nossa aqui. Sim, ficaram. E a sua família, então, que veio, quando o seu avô se estabelece e tal, o seu pai não foi para Chapecó. Eles ficaram na agricultura aqui em Farroupilha? O que eles faziam? Qual era O meu pai? O meu pai, não, daí se estabeleceu ali na Busa, onde eu nasci, que é a subida para Caravaggio ali. Isso. Com uma casa de comércio, né? Que já era do avô anterior? Não, seria ele que, digamos, se estabeleceu aí. Só que como meu pai viajava muito para Chapecó, quem praticamente passou a administrar esse comérciozinho de interior, sabe? Chamavam de venda. Era minha mãe e meu irmão mais velho, o Vinícius. Mas
com o tempo, ficou... Aí as pessoas começaram a vir para Farroupilha com mais facilidade. Então, eu nasci em 1941. Em 1951, nós viemos morar em Farroupilha. Em Farroupilha. Porque tinha... Aí a gente já era maiorzinho, eu tenho 2 irmãs, e aí elas começavam a trabalhar aqui como costureira em casa de comércio, né? E no caso, essa usina já estava no nome do seu pai, já cuidando também. Ou ainda era o vô que cuidava? Essa usina, inclusive, era uma sociedade, quer dizer, tinha o nome de a usina do Fagerace, mas tinha a família Rangrapa aqui, os Dalmolin, que faziam parte para poder, né, manter essa estrutura toda. Era um grupo de pessoas. Isso. Vários empresários daqui junto com o meu avô. Com o seu avô. Ah, interessante. Interessante saber, né, onde começou a nossa energia aqui de Farroupilha. Me permite uma coisa, os Covolan também já faziam parte? Eu acho que os Covolan também. Até, deixa eu ver aqui, deve ter uma reportagem que diz aqui, ó, o pessoal mais antigo aqui da cidade conheceram meu primo, que fazia, digamos, a leitura e a cobrança das cotas de luz no tempo que a usina era dessa empresa. Sim, né? E olha, com importação de turbinas alemãs, né, bem interessante, né? Sim. Começou em 1926. Consta LC. Isso, em 1926. Em 1930 já importou as turbinas. Muito interessante, olha. E em 1945, com o crescimento da população, aí já começam a pensar em trazer a CE para Farroupilha, né? Sim. Que se estabelece em julho de 1952. Muito bom. Muito interessante. Essa é a nossa história, né? A história de Farroupilha, que tem que ser preservada. Seu Fagerace, o senhor também contava para nós que o senhor era um imigrante aqui, dentro da cidade. Dentro da região. Como é que foi essa história então, sua? Eu vou contar um pouco da minha história, depois eu vou falar dos Bartella. E daí o senhor encontra depois a dona Ritiane. Sim. Bem, então, tá bonita a tua pronúncia. Gostei. Né? É a pronúncia italiana. Bem, aí vou contar agora um pouco da minha trajetória. Então, eu nasci ali na Busa, e já falei que em 1951 nós viemos morar em Farroupilha. Só que nesse período aí, minha mãe faleceu em 1952. Aí nós ficamos órfãos, aí meu pai também, como vivia mais pro lado de Chapecó e tal. Aí uma tia minha disse para o meu pai, põe esse guri num seminário, que a época era um período que quase todas as famílias alguém ia estudar para padre. Tinha que ter o padre em casa. Aí tá. Então ela tinha um filho que estudava em Santa Maria no seminário. Aí ela convenceu meu pai que eu também fosse estudar lá. Aí com 12 anos, eu saí aqui de Farroupilha, fui a Porto Alegre. De Porto Alegre, me colocaram dentro do trem, sozinho, com 12 anos, e o padre disse, tu só desce em Santa Maria, e que o padre lá vai te aguardar. Sozinho, com 12 anos, e provavelmente nunca tinha viajado? Não, tão longe não. Até Caxias não tinha ido. Até Caxias sim, mas além daí... Puxa vida, chegando em Porto Alegre, vi aquela cidade enorme naquele período, de 1954. Aí eu fui para Santa Maria, me enturmei lá, e lá estudei por 4 anos daí em Santa Maria. Só que numas férias, eu sabia que meu irmão mais velho tinha ido morar em Chapecó, e eu fui para lá visitá-lo. E aí meu irmão, como estava assim, digamos, desligado da gente, disse, tu não pretende, tu podia vir trabalhar comigo aqui e tal. Aí eu estava já pensando em não continuar o estudo lá, não estava muito ligado. Pô, uma boa oportunidade. Aí eu fiquei mais um ano
E nas férias eu fui morar em Chapecó em 1958 daí. E lá era na agricultura o trabalho? Não. Meu irmão tinha um armazém lá também, e aí na época até ele tinha um amigo que tinha colchoaria, quer dizer, então, não, ele fazia parte dessa colchoaria também. E aí eu fui trabalhar lá com ele, eu trabalhava na área de fazer colchões, digamos. Que naquele tempo não tinha o tal de colchão de mola, era de colchão de clina. Sim, ainda era bem rudimentar. Aí em Chapecó eu fiquei de 58 até 64. Aí eu completei o ginásio, fiz o tal de comércio lá em Chapecó. E aí eu fui, um fim de semana, eu fui a São Miguel do Oeste, que tinha uns parentes lá. Aí eu cheguei em São Miguel do Oeste, aí um primo meu, solteiros e tal, um fim de semana, nós damos umas festas por lá. Aí ele disse, tu podia vir morar com a gente aqui e tal. Aí eu voltei para Chapecó, peguei minha... Vou para São Miguel do Oeste. Peguei minha malinha, que nem os italianos vinham para cá, eu peguei minha malinha com minhas coisas, fui morar em São Miguel do Oeste. Aí em São Miguel do Oeste, deu oportunidade de eu ir trabalhar. Inicialmente fui trabalhar numa empresa lá, só que não deu muito certo, não tinha muita experiência. Aí apareceu uma vaga no Banco Agrícola Mercantil. Aí em 1965 eu iniciei a trabalhar no banco em São Miguel do Oeste. São Miguel do Oeste também era uma cidadezinha pequena no período, só tinha luz até a meia-noite. À meia-noite apagava a cidade e ficava na escura. Bom, e aí, depois continuar, numas férias, eu vim para Farroupilha, que eu tinha minhas irmãs que moravam aqui. Aqui ainda. Então eu estive aqui e deu a oportunidade de eu me encontrar com a Cristiane. Olha ali como é que eu me disse. E aí, conversando e tal, daí sabe aquela... E aí ela faz aquele namoro por carta, na época não tinha nem telefone, tá? E aí eu voltando lá, eu pedi transferência para Farroupilha. E aí o banco me concedeu a transferência, eu vim trabalhar e aí volta para Farroupilha. Em 1968. E a sua vida foi sempre trabalhar no banco? Não, bom, de 68 até 82, eu trabalhei no banco aqui, no antigo Unibanco. Aí eu fui crescendo até dentro do banco e tal. E aí, em 82, me convidaram para ser gerente do banco em Gaurama, que é uma cidadezinha próximo a Erechim. E lá fomos nós, mais uma mudança. Aí em 82 fomos para Gaurama, né, vó? E ficamos lá até 86, 4 anos em Gaurama. E aí o banco fechou lá, então, bom, vamos voltar para Farroupilha. Retornamos aqui, eu casei em 69 daí, e aí eu fui trabalhar na empresa Ruaro, eu trabalhei 1 ano na Ruaro, depois fui para Docim Materiais de Construção, e lá me aposentei. Então, essa é a minha história. Essa é a sua história, e a da dona Cristiane. Eu vou falar um pouco dos Bartelli. Agora, por parte da minha mãe, a minha mãe é Bartelli. E a família deles eram em 3 homens e 10 mulheres. Inclusive, essa empresa Grendene, o avô do Alexandre, que também era Alexandre, era irmão da minha mãe, e ele foi meu padrinho de batismo. Então, esses Bartelli, todos eles se estabeleceram ali próximo a Caravaggio. Sim. Né? Mas ninguém ficou na colônia também. Vieram tudo para a cidade, os 3 tios, um era o tio Adolfo, um o tio Alexandre e o tio Ângelo. Os 3 tiveram atividades aqui. Atividades na área urbana. Tá.
Seu Vitor, Vou Dona deixar. Riciene, nosso tempo chegando ao fim. Nós temos muita história ainda para contar. Segunda sessão, né? Temos que fazer a segunda sessão. Claro, claro. Porque são histórias de vida, histórias de quem esteve nesse município e que nós temos que deixar registrado. E que a gente não desistiu, né? Que deu continuidade com maior brio, né? Exatamente. Trouxe e carrega esse amor por esses nossos antepassados, né? E que a gente quer levar para frente, sim, cada vez mais. Tudo que a gente faz, assim, a gente lembra deles, porque é o mínimo que a gente pode fazer, né? Exatamente. E eu fico muito feliz de poder trazer para os farroupilhenses essas histórias, histórias do passado, pessoas que foram e evoluíram aqui, né? Trouxeram energia, estão no comércio, trabalharam a vida inteira em prol desse município. Eu agradeço muito a presença de vocês. Esse programa fica sempre com um gostinho de quero mais, porque o tempo acaba sendo o nosso limite. Muito obrigada. Quem sabe, numa próxima ocasião, vamos falar um pouco mais, né, desses nossos antepassados. Nós é que ficamos gratos por poder transmitir e quem sabe os Fagherazzi aí tenham condições de, vendo esse programa, né, conhecer um pouco mais da nossa história, né? Somos gratos realmente por ter podido vivenciar, né, trazer à tona uma pequena parte do que eles fizeram. E, enfim, dar continuidade dentro do possível, né? E assim, o nosso programa de hoje chegou ao fim. Agradecemos a todos que nos assistem e sempre vamos trazendo cada vez mais histórias da nossa comunidade. E ho trovato l'invaso